Pedro, Paulo, Edivaldo, Kleber, José, Alex, Marcelo, Bernardo, João, Marlon, Renan, Marcos, Bruno, Eduardo, Denis, Mateus, Gustavo, Gabriel e Luara. Alguns desses nomes talvez sejam familiares, a maioria provavelmente não. Mas cada um carrega uma história de vida, de talento, de resistência e, em alguns casos, de morte. Apesar disso, esse vídeo não é sobre crime, ao contrário, é sobre como uma sociedade estruturada no modo de pensamento colonial conserva e regula quem pode cantar, se expressar e quem deve ser preso, silenciado ou morto. Eu sou Márcio Ricardo Barbosa, professor de mídias digitais, pesquisador, publicitário. Você está no canal do Nego Doutor. Siga, curta, compartilhe. Na semana passada, mais um caso de abuso, de violência, de humilhação, desrespeito à liberdade de expressão, liberdade cultural, tomou as manchetes dos jornais e repercutiu nas redes sociais. Mas esse caso é apenas a repetição de algo que acontece há séculos. Em 1890, 2 anos após a abolição da escravidão, o novo Código Penal da República criminalizou a capoeira e diversas manifestações culturais. Por isso, aquele que fosse encontrado sem emprego, sem residência ou sem meios de subsistência, ao invés de ser amparado pelo Estado, seria preso. Seria preso por vadiagem aqueles que realizassem manifestações consideradas ofensivas à moral e aos bons costumes da época. Aqueles que provocassem temor ou tumulto e que fizessem nas ruas e em praças públicas exercícios de agilidade e destreza corporal. João Machado Guedes, filho de ex-escravizados, viu isso desde menino. Quando tocava seu pandeiro pelas ruas do Rio de Janeiro, a polícia o tratava como um delinquente, não por seu ato, mas por seu corpo, por sua cor, pela música que cantava e tocava. O samba, como nos mostra Hermano Viana, em O Mistério do Samba, só foi aceito quando passou por uma higienização estética. A cultura negra só era permitida quando controlada, domesticada, desvinculada de seus criadores. João da Baiana, como era conhecido, foi preso diversas vezes por tocar o seu instrumento. Agora imagina que esse homem simplesmente foi aquele que revolucionou o samba que conhecemos hoje. Foi aquele que introduziu um instrumento utilizado em orquestras no samba. Quando Pedro Paulo, Paulo Eduardo, Edivaldo Pereira e Kleber Simões lançaram a música Diário de um Detento, em 1997, também foram investigados por apologia ao crime. A letra dos Racionais MCs, baseada em relatos reais do massacre do Carandiru, incomodava porque dizia o que muitos queriam esconder, que o sistema penal brasileiro é seletivo, cruel e letal. Gessé Souza, em A Elite do Atraso, aponta que o pobre, especialmente o negro, só pode existir no Brasil como submisso ou silenciado. Quando ele ousa pensar, cantar ou se indignar, vira alvo. Por isso, Mano Brown, S-Blue, Ed Rock, KLJ, os Racionais MCs foram vistos como os 4 pretos mais perigosos do Brasil. Os Racionais MCs, um dos grupos de rap mais populares do Brasil, sempre foram considerados perigosos, não porque empunhavam armas, roubavam, traficavam, praticassem algum tipo de crime contra a população. Perigosos porque denunciavam, porque se expressavam e não se deixavam calar pelas desigualdades sociais, pelas diferenças e pelo racismo que é escancarado em nosso país. Os Racionais MCs viraram alvo
Assim como virou alvo também um jovem negro de 25 anos, DJ, produtor cultural, indicado ao Grammy Latino de 2019 e vencedor do prêmio Multishow de música brasileira. Com apenas 25 anos, Renan foi preso com o mesmo argumento que aquele caso da semana passada, associação ao tráfico. A polícia e o Ministério Público do Rio de Janeiro acusavam Renan de promover o baile conhecido como Baile da Gaiola em uma das áreas dominadas por uma grande facção criminosa do Rio. Mas qual era o indício ou a prova que sustentava as acusações? A participação de alguns criminosos dentre as mais de 20 mil pessoas que lotavam os eventos produzidos por Renan da Penha. Esse caso não é mera coincidência. No mesmo ano de 2019, a Polícia Militar de São Paulo realizou uma operação que levou à morte 9 jovens, com tiros, gás lacrimogêneo e perseguição até com barra de ferro. Marcos Paulo Oliveira, de 16 anos, Bruno Gabriel dos Santos, 22 anos, Eduardo Silva, 21 anos, Denis Henrique Quirino, 16 anos, Mateus dos Santos Costa, 23 anos, Denis Guilherme dos Santos Franco, 16 anos, Gustavo Cruz Xavier, 14 anos, Gabriel Rogério de Moraes, 20 anos, Luara Vitória de Oliveira, 18 anos, foram mortos. Qual o crime? Nasceram negros, pobres, moradores da periferia e frequentavam um baile funk. Uma ação policial que jamais ocorreria em uma festa da elite. Segundo o jornal Nexo, nenhuma arma foi encontrada no local. Nenhum policial foi punido. O baile foi chamado de evento clandestino, mas o verdadeiro clandestino era o direito à vida negra. 29 de maio de 2025. Mais um nome entrou para essa lista. Dessa vez, Marlon Brando Coelho. Como todo corpo preto que precisa ser insultado, violentado em praça pública, para servir de exemplo para todos os outros que ousam desafiar a ordem colonial, a ordem pública, a moral, os bons costumes. Marlon foi exposto aos holofortes midiáticos produzidos pelas forças públicas do Rio de Janeiro. Sua prisão viralizou nas redes sociais, virou notícias nos principais meios de comunicação do país. Descalço, sem camisa e algemado, em casa, sem apresentar resistência ou oferecer perigo aos agentes da justiça. Braços puxados para trás, cabeça empurrada para baixo, técnicas de imobilização dolorosa aplicada contra criminosos que oferecem perigo e resistência à prisão. Apesar disso, dezenas de policiais fortemente armados, ao lado de jornalistas de programa de TV Mundo Cão, programas sensacionalistas que pautam sobre crimes e operações policiais. Assim foi a prisão de MC Pose do Rodo. Tudo orquestrado para humilhá-lo. Exposto ao vexame diante dos olhos de sua esposa e dos seus 3 filhos de 2, de 3 e de 6 anos de idade, acusado novamente por apologia ao crime e associação ao tráfico. O que poucos dizem é que não há provas materiais, apenas o fato de shows do artista com a presença de traficantes armados. Não é prova de envolvimento com as atividades criminosas da facção. Isso não caracteriza a apologia ao crime ou ao tráfico. Ao contrário do que a polícia argumenta, o cantor nunca escondeu o seu passado. Faz questão de dizer que a vida do crime não compensa. Mesmo assim, ele foi preso e, em seguida, vazou para a imprensa a ficha que ele preencheu ao dar entrada no sistema prisional. Essa ficha é usada para separar as facções criminosas e evitar confrontos e perigos aos custodiados. Na ficha vazada, MC Pose informa sua afinidade ideológica com o Comando Vermelho. Ora, ele cresceu e fala abertamente do seu passado ligado a essa organização criminosa. Não informar isso na ficha seria colocar sua própria cabeça a prêmio e, mais uma vez, não prova que ele continua operando para o grupo. Finalmente, dia 2 de junho, após um pedido de habeas corpus peticionado pelo Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras, IDAFRO, o desembargador Peterson Barroso Simão, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, considerou a prisão desnecessária e disse haver indícios
que comprometem o procedimento regular da polícia. Pelo pouco que se sabe, o paciente teria sido algemado e tratado de forma desproporcional, com ampla exposição midiática. Por isso, gostaria de trazer aqui a reflexão da pesquisadora e socióloga, professora Vera Teles, da USP. A economia da droga se instala e se ramifica, seja por seus impactos nos mercados urbanos de trabalho e a questão das mobilidades laterais, seja por suas ramificações nas economias urbanas, em uma nebulosa de relações, pelas quais o dinheiro da droga circula e impulsiona os mercados e os empreendimentos locais, com impactos consideráveis na economia local, para além do que poderia se designar genericamente como operações de lavagem de dinheiro sujo, seja no plano de seus modos de territorialização nas periferias urbanas, seu imbricamento no jogo das relações sociais e na lógica da viração de todos os dias, que se faz justamente nas fronteiras embaralhadas do legal e do ilegal, ilícito e lícito. Precisamos encarar os fatos. A circulação das drogas e o surgimento de todas as facções que assolam e assustam o país, que cooptam crianças e adolescentes e colocam milhares de inocentes no fogo cruzado, das rivalidades entre os grupos criminosos, milícias e policiais por controle de território e combate ao crime, são resultado de uma política estatal criada para exterminar a população negra, sua cultura e sua história. MC Pose, provando ou não sua vinculação com o tráfico, é mais uma vítima do que vilão, assim como a perseguição ao samba, ao rap, ao funk, sempre usou da narrativa criminalizadora contra seus criadores, artistas e adeptos, vadios, promíscuos, violentos, marginais, ladrões, traficantes ou simplesmente apologistas do crime. Em outras palavras, negros, negros, negros e negros. Se você considerou esse vídeo relevante, curta, comente, compartilhe e comente também se não gostou, sugestões daquilo que a gente pode melhorar. Você está no canal do Nego Doutor, eu sou Márcio Barbosa, professor, publicitário, pesquisador.